Saudações, estudante! Eu sou o professor Gabriel Marques, responsável pelas disciplinas de língua portuguesa e biologia no curso Pré-IFES da Educastelo, certo? Essa camisa maravilhosa aqui é a da Educastelo, curso aí de Pré-IFES, Pré-ENEM, Pré-concurso. Temos várias modalidades de curso dentro da Educastelo. E hoje eu estou aqui para explicar para vocês um conteúdo de língua portuguesa, um conteúdo de sintaxe, um conteúdo de extrema importância para a gente ter um entendimento, principalmente considerando algumas bancas, o que elas cobram, né? Tanto em relação a concurso quanto em relação a IFES. Gostaria aqui de ressaltar que essa aula foi um pedido do nosso ilustre aluno João Miguel, da turma do Pré-IFES. Muito obrigado, João, seu pedido é uma ordem, estamos aqui com todo esse apoio aqui para poder estar explicando a matéria, certo? E eu gostaria de avisar também que as aulas da Educastelo, esse tipo de aula online, né, aula virtual, são exclusividade dos alunos cursandos, porém essa aula em específico está pública no YouTube, ok? Então, os alunos, vocês têm acesso à plataforma, né, os alunos, mas as pessoas que quiserem ver esse vídeo do YouTube, mesmo não tendo a ver com o Educastelo, sendo uma pessoa que só quer aprender o conteúdo, é bem-vindo também. Então comenta aí, você é do Educastelo, você não é, mas está consumindo conteúdo? Como é que estamos, beleza? Então hoje está permitido aí, se quiserem compartilhar o link dessa aula de hoje para seus amigos que precisam de aprender essa matéria, seja para concurso, seja para prova, fiquem à vontade. Outras disciplinas, alunos do Educastelo, só deixando claro que, se não tiver esse aviso, não é para mandar o vídeo. Todos os direitos reservados do Educastelo, esse vídeo estará público, ok? Mas vamos lá. Sem mais delongas, orações subordinadas substantivas. Como eu classifico, como eu diferencio? Bora lá então. Galera, primeiramente, a gente tem que pegar a diferença entre oração coordenada e oração subordinada. Ao contrário das coordenadas, as orações subordinadas elas são orações dependentes. Como assim dependentes? Elas dependem uma da outra, certo? Podemos ter as orações subordinadas substantivas, que é o nosso foco de estudo hoje, as adverbiais, que terá aula de adverbial aqui com certeza, e a adjetiva da mesma forma. Como que a gente diferencia? Vamos pegar essa frase aí. Eu estudei e passei no concurso. Olha que bênção. Começamos bem, energias positivas, vamos lá. Eu estudei e passei no concurso. Vejamos essa frase e notamos o seguinte. Eu estudei e passei no concurso. Eu estudei é uma oração coordenada assindética e passei no concurso é uma oração coordenada sindética aditiva. Tirando a parte do assindético e do aditivo, que não é muito importante no momento para nossa análise, a gente pode ver o seguinte, nós podemos notar. Eu estudei, eu passei no concurso. São duas orações dentro dessa frase aí, dentro desse período, que elas independem uma da outra, elas não têm independência. Eu estudei, ponto. Eu passei no concurso, ponto. Não tem diferença, certo? Não preciso de que um dependa do outro, na verdade. Então é por isso que são orações coordenadas, porque elas independem uma da outra. Só a título de curiosidade, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As 5 classificações das coordenadas sindéticas, ok? E assindética porque não tem ali a conjunção. Aí a gente tem a conjunção aditiva e. Próxima. É importante que você preste atenção, senão você não vai pegar a diferença das duas. Então é muito importante que você preste atenção. Vamos lá então. É importante que você preste atenção? É importante. O quê? O que é importante? Que você preste atenção. Essa oração a gente tem o seguinte, não tem independência. Um depende da outra. É importante. Eu posso falar, tá, é importante. Beleza, é importante. Isso é importante. Pronto. Mas e se eu falo que você preste atenção? Você não sente que precisa de alguma coisa para conectar isso? Que é uma oração que não é autossuficiente? Por isso ela é subordinada, porque ela depende da oração principal para fazer sentido. Então é importante que você preste atenção. Nós precisamos da oração principal para que a oração subordinada faça sentido. E aí a gente tem a classificação ali substantiva subjetiva. Por que é substantiva e por que é subjetiva? Ah, é agora que a gente vai sacar isso. Muito bem. Primeira coisa, para ser oração subordinada substantiva, conjunções integrantes.
que e se. As orações subordinadas substantivas são introduzidas, ou seja, elas começam com as conjunções integrantes que e se. Como assim? Mas o que e o se está no meio? Não confunda oração principal com oração subordinada substantiva. A oração principal que vem no começo, a subordinada substantiva que vem depois. E entre as duas tem o quê? Conjunção integrante, que é de suma importância para saber se é uma substantiva, se é uma adverbial ou se é uma adjetiva, ok? E agora, Gabriel, mas você falou ali que tinha um negócio de subjetiva, o que é isso? Bora lá então, vamos entender por que era subjetiva. Classificações. Já sabemos que para ser uma oração subordinada substantiva, precisamos das conjunções integrantes. Quais são os tipos de subordinadas substantivas que temos? Subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva indireta, objetiva direta e apositiva. São os 6, ok? Vamos então ver uma por vez aqui para a gente poder entender qual que é a diferença entre eles, beleza? Comecemos com a oração subordinada substantiva subjetiva, a OSS subjetiva. Eu coloquei OSS aí porque senão o título ficaria muito grande, tá? Mas saibam que toda vez que tiver escrito OSS nessa aula, eu estou falando de oração subordinada substantiva. E a subjetiva, como o próprio nome já ajuda a gente, ela tem a função de sujeito da oração principal. O que isso quer dizer? O que é um sujeito da oração principal? Gente, primeiramente, sujeito é a quem a frase se refere, basicamente, né? Quem pratica a ação no geral. A gente tem duas frases aí. É importante que você preste atenção, mais uma vez, repetindo, e é fundamental que ela escolha o vestido. Vamos analisar essas duas frases aqui. Vamos lá. É importante. Existe um sujeito nessa parte? É importante? Se a gente analisar bem, o sujeito dessa frase não é importante. É você, não é? O sujeito é você. É fundamental que ela escolha o vestido. O sujeito não é fundamental. É ela. Ela é o sujeito. Então, a gente tem o sujeito fora da oração principal. Toda vez que eu tenho o sujeito fora da oração principal, dessa maneira aqui, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. O que caracteriza ela? Sujeito fora da oração principal. Beleza? Então, é importante que você preste atenção. Se o sujeito é você e ele está na subordinada e não na oração principal, oração subordinada substantiva subjetiva. Todos os casos, é importante que você, sujeito, é fundamental que ela, sujeito, todos os casos que esse sujeito está fora da oração principal, temos uma subjetiva. Exceto algumas ressalvas que poderemos estar vendo aqui no decorrer da aula. Mas a subjetiva, no geral, se o sujeito não está na oração principal, é subjetiva. Isso é matador, praticamente. Matador, gente, é uma coisa que diferencia totalmente uma da outra. Vocês vão ver que tem uns matadores aqui que ajudam. E o matador da subjetiva é o sujeito fora da oração principal. Beleza? Se o sujeito vier depois da conjunção integrante, certamente será uma oração subordinada substantiva subjetiva. Foi o que eu disse. Agora vamos para a predicativa, que exerce valor de predicativo do sujeito. Ah, Gabriel, predicativo do sujeito, o que é isso? Primeiro que é o que se afirma sobre o sujeito. É um extra aí, né? O predicado, sabe? Sujeito e predicado, os termos essenciais da oração. Então, a questão é, você não precisa necessariamente, para a predicativa, lembrar o que é o predicado do sujeito, o predicativo do sujeito. Você pode, ao invés disso, se você tiver dificuldade em identificar o predicativo do sujeito, facilmente entender que existe uma coisa que só tem na oração subordinada substantiva predicativa. O que é, Gabriel? O que é? Olha a dica. O que é? Nossa vontade é que você seja aprovado. O importante é que ela explique a matéria. Nossa, Gabriel, mas você acabou de falar que você fora da oração principal é sujeito. Nossa vontade. Nós. E temos verbo de ligação. A presença do verbo de ligação é matadora. Verbo de ligação predicativa. Ok? O importante é que ela explica a matéria. Ah, Gabriel, o importante meio que não é sujeito. Você falou que o ela que é, então é subjetiva, né? Verbo de ligação é. Ok? Verbo de ligação é. Essa é a exceção para a questão da subjetiva. Então a gente tem aí a oração principal.
O é um verbo de ligação. Poderia ser era, poderia ser outro verbo de ligação, mas no geral é o é, beleza? Então se tem verbo de ligação, predicativa. Nessa exata configuração. E, obviamente, o verbo de ligação ele tem que estar vindo antes da conjunção integrada, conjunção integrante, que é o caso aí. Pode ser que tenha um verbo de ligação mais longe, né? Mas aí a gente não considera muito, né? Porque ou um verbo que pareça ser um verbo de ligação, porque não tá na parte que liga ali a oração principal com a subordinada, certo? Então, qual é a explicação que a gente tem no final das contas? Que se encontrarmos um verbo de ligação antes da conjunção integrante, certamente é uma oração subordinada substantiva predicativa. Mais um matador, então, gente. É uma coisa que se a gente bate o olho, já é certeza. Não existem dúvidas após isso. E mais uma que tem matador, vocês provavelmente percebem ao olhar para a tela aí, oração subordinada substantiva apositiva, que tem a função de aposto de algum termo da oração principal. O que é o aposto? Gente, a gente sabe, né, os termos acessórios. Os termos acessórios da oração são aqueles que ajudam a gente a construir um sentido ali. E o aposto, ele nada mais é do que o detalhamento. Então o aposto ele serve para detalhar algo. Nas orações subordinadas substantivas, ele aparece depois do quê? Dos dois pontos. Na língua portuguesa, né, na sintaxe, o aposto costuma aparecer mais entre vírgulas, parênteses ou hífens, né? Mas pode ser que apareça também após dois pontos, como a gente está vendo aqui. E o dois pontos ele é o importante para as orações subordinadas substantivas, certo? Então se a gente olhar aqui, ele tinha um desejo, que todos fossem felizes. Fiz um pedido, que todos prestassem atenção. Prestem atenção, meus futuros federais, meus queridos alunos de concurso, os que querem passar na prova desse conteúdo. Foco. Aí a gente tem uma oração principal, que vai até os dois pontos, e temos a apositiva, que é o aposto. Por exemplo, ele tinha um desejo, que todos fossem felizes. Esse que todos fossem felizes é um detalhamento do desejo. Fiz um pedido, que todos prestassem atenção. É um detalhamento do pedido. Eu poderia falar, eu fiz um pedido, mas eu expliquei, eu deixei aqui detalhado o que é esse pedido, ou qual é esse desejo. Então, para isso que o aposto serve, certo? Para explicar. Dentro de uma frase, normalmente o aposto, por ser um termo acessório, ele pode até ser descartável. Mas aqui vocês podem ver simplesmente que é só ver se tem dois pontos, beleza? Se tiver dois pontos, certamente é oração subordinada substantiva positiva. Poupa tempo. Vamos lá. Completiva nominal. Agora é a hora que os matadores já não funcionam muito bem, gente. A gente tem coisas que ajudam, auxiliam no entendimento, auxiliam na diferenciação, só que não tem aquela coisa que eu falo, putz, se tem isso, só pode ser isso. Não é. A gente tem que analisar uma série de fatores agora. Então, pelo amor de Deus, prestem atenção. Vamos lá. Completiva nominal tem a função do complemento nominal. O que é um complemento nominal? É uma parte, né, da nossa oração, do nosso período, que complementa um nome, um substantivo, um adjetivo e por aí vai. Tenho medo de que o Brasil perca a Copa. Ele estava confiante de que seria aprovado. Pessoal, existem várias análises que a gente pode fazer. Vamos fazer todas as análises possíveis e pertinentes aqui. Não todas possíveis, vamos fazer as mais destacáveis aqui, as mais relatáveis. Vamos lá. Primeiro, tenho medo de que o Brasil perca a Copa. Vamos lá. A completiva nominal ela tem uma característica que é única dela, que é a realização de duas perguntas. Como assim duas perguntas, Gabriel? Vamos lá. Tenho o quê? Medo. Medo de quê? De que o Brasil perca a Copa. Dupla pergunta. Fiz dois questionamentos, fiz duas perguntas. Tenho o quê? Medo. Medo de quê? De que o Brasil perca a Copa. Então eu fiz duas perguntas já engendram-se na completiva nominal, já se enquadra. Em outros casos, o que a gente pode analisar? Primeiro, a que a minha oração subordinada substantiva está se referindo. Tenho medo. Beleza, essa é a minha oração principal. De que o Brasil perca a Copa. Analisem bem. De que o Brasil perca a Copa. Essa parte aqui de que o Brasil perca a Copa. Vamos pegar aqui, vou desenhar para vocês. De que o Brasil perca a Copa. Se refere ao verbo tenho ou ao substantivo medo? 3, 2, 1 e medo.
Eu tenho medo. Medo de quê? Eu estou explicando medo. Então, se eu estou me referindo ao medo, eu não estou completando um verbo, eu estou completando um nome. Se eu estou completando um nome, é completiva nominal. Então, eu tenho um complemento nominal. Olha só. Que coisa linda, gente. Que maravilha. Então, é isso daí. Essas são várias maneiras de analisar. Outra maneira de analisar quando for substantivo é a presença do substantivo abstrato, que é basicamente aquilo que eu não posso tocar, como sentimentos, como medo, por exemplo. Certo? Mas aí você vai ver na de baixo que a gente tem um adjetivo, né? A gente tem um adjetivo. Ele estava o quê? Confiante. De quê? De que seria aprovado. Duas perguntas, simples. Não tem como ser substantivo abstrato porque não é um substantivo. Então, duas perguntas, matou essa daí, né? Ele estava o quê? Aí fica aquela gramática, aquela escritazinha aqui, meio difícil, né? Com o mouse. Mas ele estava o quê? Confiante. Confiante de... Nossa, que letra maravilhosa, né, gente? De quê? Tem o quê? Medo de quê? Ele estava o quê? Confiante de quê? Então, duas perguntinhas, completiva nominal. Show? Tranquilo. Definição aqui. Sempre são iniciados por preposição, então aquele de tem que ter, beleza? Não posso esquecer esse de aqui, ele não pode ser esquecido. Tem que ter preposição, se não tiver preposição não é completiva nominal. E complementa um nome, substantivo, adjetivo, principalmente esses dois. E pode ser identificado através de duas perguntas, responder ao nome ou a presença de substantivo abstrato. A gente já fez todas essas análises. Se você não entendeu, volta o vídeo aí. E se persistiu as dúvidas, comenta aí. Vamos responder os comentários. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta agora, galera. Tranquilinho, mas muito parecida com a completiva nominal. Por quê? Vocês já viram que tem preposição, né? Vocês já viram, já notaram. Temos aqui o de. Já tem preposição. Então, é uma coisa que na hora que a gente bate o olho, a gente não sabe ao certo se é um ou outro. O jeito de diferenciar após isso é simples. Primeiramente, se tem preposição, ou é indireta ou é completiva nominal. O primeiro ponto é esse. Como que eu diferencio um do outro, então? Vamos lá. Ela precisa. Precisa de quê? De que tudo esteja em ordem. De que esteja tudo em ordem. Notaram que não existem duas perguntas? Não é ela o quê? Não é isso. Ela precisa. Precisa de quê? De que esteja tudo em ordem. O professor gosta. Gosta de quê? De que a sala fique quieta. Uma perguntinha só. E outra coisa, o complemento aqui, né, o objeto aqui, o objeto indireto, ele não se refere ao nome, ele se refere ao verbo. Ao verbo. Quase falei substantivo erroneamente. Ao verbo. Então, tudo isso daqui se refere essa parte aqui se refere ao verbo gostar. A parte de cima é o verbo precisar, certo? Então vamos passar aqui para vocês verem. A gente tem o de que logo após um verbo. Então eu estou completando o sentido de um verbo. Simples. Verbo, fiz uma pergunta só, estou respondendo ao verbo. Objetiva indireta com preposição. Beleza? Com preposição. Sempre bom lembrar isso. Sempre são iniciados por preposição e complementam um verbo. Podem ser identificados através da pergunta de que ou respondendo ao verbo. Por que o de que? Porque o de é uma preposição, gente. Eu não posso perguntar o que, porque o não é preposição, certo? O não é preposição. Então, se eu pergunto o que, não tem preposição, né? Eu estou respondendo a um verbo, se eu pergunto o que ao invés de que, não tem preposição. Então, não é indireta, né? Então, é o quê? Objetiva direta. Que gancho, que gancho. Objetiva direta, pessoal. Função de objeto direto. Sem segredo, não é segredo. E o objeto direto, ele basicamente tem a função de você dar um complemento ali ao verbo, certo? Você responde ao verbo, basicamente. Ao contrário da indireta, a gente não usa preposição. Gabriel, nunca consegui diferenciar objeto direto de objeto indireto. Vem comigo, meu jovem gafanhoto. Vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui em mãos o meu pincel, que eu comumente uso nas aulas da Educastelo, de pré-IFES, pré-ENEM, de concurso. Você não faz parte, bora lá. Mas enfim, esse pincel aqui, ele tem uma coisa que é a tampa, né? Eu tenho aqui tanto o pincel quanto a tampa. E isso daqui se conecta diretamente. Ou seja, eu não preciso de nada para conectar o pincel e a tampa. Eles se conectam naturalmente, ó. Estão conectados. Por outro lado, então isso aqui é direto.
Eu não preciso de nada para conectar. Por outro lado, se eu pego aqui, eu tenho duas folhas. Tenho 2 folhas de papel. Vocês sabem que eu posso fazer qualquer coisa aqui e não vai conectar, né? Eu posso bater, virar. No máximo, se eu amassar, mas aí já sai da lógica, né? Eu não vou conseguir conectar isso aqui, certo? Então, como que eu vou conectar uma coisa que não se liga diretamente? Com alguma coisa externa. Com um clipe, por exemplo. E aí eu coloco o clipe aqui, e agora o que não estava conectado, está. Agora está conectado, olha só. O que você quer dizer com isso, Gabriel? Cara, objeto direto, ligação direta. Eu não preciso de nada, além da própria oração principal e da oração subordinada, para você ligar. Agora, indireto, eu preciso de algo. O quê? O clipe? Não, não é o clipe. O clipe era aí uma analogia, era aí uma metáfora. Eu preciso da preposição. É isso que eu preciso para ligar um objeto indireto. Então, se é indireto, ele não é ligado diretamente. Eu preciso de algo externo para ligar ele. E o que é esse algo externo da sintaxe? A preposição. Na morfologia, na verdade, é a preposição. Olha só. Então, gente, simples. Objeto direto liga diretamente sem a necessidade de nada. Objeto indireto você já vai precisar de um artifício externo. Nesse caso, a preposição. Do contrário, vocês viram, né, eu batendo a folha. Não liga, certo? Então vamos agora, depois desse exemplo maravilhoso, vamos lá para objetiva direta. Espero aí que tenha ficado bem claro aí a diferença de objeto direto e indireto. Se não ficou, a seção dos comentários está livre para você. Chega aí, vamos comentar, chega junto, tira aí suas dúvidas com a gente. Bora lá então, rapaziada. Espero que ele esteja bem. Espero o quê? Que ele esteja bem. Gabriel, meu Deus do céu, não tem verbo na oração principal e tem um ele ali na subordinada. Por que que isso não é subjetiva, Gabriel? Espero. Vocês conseguem reparar uma coisa? Espero. Quem espero? Quem deveria estar atrás desse espero? Ah, muito bem, bem dito, cara. Fala aí de novo que eu não ouvi. Isso aí, cara. Eu espero. Então tem sujeito, sim, antes da... Tem sujeito dentro da oração principal, sim. Espero. Eu espero. Eu espero que ele esteja bem. Então não tem como ser subjetiva. Rapaziada, muito cuidado com o sujeito oculto. O sujeito oculto pode tirar aí o acerto de vocês, porque vocês acham que o sujeito não está na oração principal, mas ele está ali o tempo todo. É só abrir o olho, abrir a mente. Ele está ali, certo? Então o sujeito oculto também conta para subjetiva, tá? Eu não dei essa informação lá, mas agora está dita. Eu espero que ele esteja bem. Eu espero. O quê? Que ele esteja bem. Igor disse que a prova estaria difícil. Um abraço pro meu grande amigo Igor Tozzi, que disse que a prova estaria difícil. Igor disse o quê? Que a prova estaria difícil. Gente, aqui é simples. Espero o quê? Que ele esteja bem. Objeto direto. Fiz a pergunta o quê? Não usei preposição. Objeto direto. Tranquilo? De boa. Igor disse o quê? Disse que a prova estaria difícil. Tranquilo. Pergunta o quê? Já era. Beleza? Aliás, aqui o título tá indireto, só uma errata aqui. O título tá indireto, mas é um erro. Era pra estar escrito direto, tá? Só nesse slide aqui que aconteceu isso. Talvez nem tivessem percebido se eu não tivesse falado, mas só deixando claro que esse slide aqui ficou com erro aqui, mas relevem. E a objetiva direta, ela tem função de objeto direto, como a gente já sabe, e sempre complementa um verbo. Pode ser identificado através da pergunta o que ou respondendo ao verbo. Ou os dois, né? Basicamente. Pra fechar, rapaziada, vai ter macete, Gabriel? Lógico que tem, cara. Lógico que tem. Aqui é o Néctar, aqui a gente explica a matéria, a gente ensina, a gente fala, mas tem que ter aquele macetinho pra dar aquela calibrada na cabeça, pra gente poder lembrar, porque são matérias que não são fáceis da gente ficar lembrando todos aqueles terminhos, aquelas coisas. Então, vamos pros macetes. Galera, essa imagem aqui, esse gráfico, inclusive, existe na apostila da Educastelo. Se você tem a apostila aí, você pode estar reparando ela em uma das nossas páginas. Se você não tem a apostila, é sinal que você tem que se matricular nos cursos da Educastelo para não ficar atrás do seu concorrente, né? Para passar no IFES, para ter um bom desempenho no Enem, para poder passar no seu concurso, venha para Educastelo. Vamos lá então, gente. Macete das substantivas. A gente tem aí basicamente a presença de preposição, 2 pontos, sujeito na oração principal, verbo de ligação e resposta ao verbo. Se eu não tenho nada disso, é subjetiva. Por quê? Porque subjetiva não tem preposição,
não tem 2 pontos. O sujeito não está na oração principal, inclusive essa é a marca da subjetiva. Não tem o verbo de ligação e eu não estou respondendo ao verbo. Então, subjetiva é basicamente se o sujeito não estiver na oração principal. Predicativa. Não tenho preposição, não tenho 2 pontos, tenho o sujeito na oração principal e tenho o verbo de ligação. Se vocês analisarem aqui a coluna, né, o matador aqui é o fato de ter o verbo de ligação, né, porque só ele tem. Completiva nominal. Tenho preposição, não tenho 2 pontos, tenho o sujeito na oração principal e não respondo ao verbo, e nem tenho o verbo de ligação. Essa é a diferença da completiva nominal para a indireta, mais uma vez. A indireta tem preposição, tem sujeito na oração principal e responde ao verbo. Já a completiva nominal, como vocês já sabem, responde ao nome. É completiva nominal. Completiva nominal complementa o quê, Gabriel? Nome, não verbo, ok? E objetiva direta é praticamente aí, em termos de checklist, é igual à indireta, com a diferença de que a gente não usa preposição para direta, porque liga, ó, conexão direta, não preciso do auxílio de nada. Conexão, com a canetinha aqui, ó, conexão direta, não preciso de nada. Não é como se eu tivesse que passar uma fita, um super bonder, um clipe, que é a preposição para ligar os dois. E a positiva, o que diferencia ela dos outros, é os 2 pontos. Momento print screen aí, galera. Se você não tiver anotado muitas coisas durante o vídeo, tem aí embaixo as timestamps, as marquinhas de que minuto do vídeo que eu falo cada conteúdo, então você pode voltar à vontade, se tiver algo que não esteja muito claro para você, tranquilo? Então, o macete está dado. Muito obrigado por assistir. Lembrando que essa aula aqui é de todos os direitos reservados do Castelo. O compartilhamento desse conteúdo aí para os seus amigos, para quem quiser ter um entendimento da matéria, está liberado. Só não pode ser utilizado esse conteúdo sem a nossa autorização, certo? Em outros contextos. Enfim, pessoal, muito obrigado por assistir. Espero que você aí tenha aprendido a matéria, tenha dado aquele gás, aquela importância. Um grande abraço para a turma aí da escola Centro Unificado, né? Especialmente aí o aluno João Miguel, que me pediu essa matéria para a prova de língua portuguesa que terá aí daqui a alguns dias. Forte abraço, pessoal. Nunca desista dos seus sonhos. Vamos lá, vamos em busca dessa aprovação, seja na prova, seja no vestibular. Gabriel Marques se despedindo. Forte abraço.